de Jesus e seus ensinos. Mateus 5 está começando ali um dos sermões mais lindos de Jesus. Capítulos 5, 6 e 7. Vai falar do Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus vai ensinar muitas coisas. Jesus vai ensinar o povo em diversas coisas, nas bem-aventuranças. Jesus vai ensinar sobre o adultério, sobre ser sal e luz da terra. Mas hoje nós vamos focar nos primeiros versículos, do 1 ao 12, que fala sobre as bem-aventuranças. E você pode me perguntar, Rafa, mas o que é ser bem-aventurado? O que significa bem-aventurado? A palavra vem do grego makarios, que significa feliz ou abençoado. Se você tiver uma outra versão de Bíblia, pode ser que a tradução seja feliz os pobres em espírito, feliz os mansos. E essa palavra, ela não está relacionada a algo externo, mas a algo interno. Uma felicidade diferente da que o mundo prega. Uma felicidade diferente do que é pauta nas escolas, nas universidades, nas empresas. Aqui é um reflexo do caráter de Cristo. As bem-aventuranças são um reflexo do caráter de Jesus. Então, as bem-aventuranças é um espelho para nós. Um espelho, eu olho para Jesus, eu preciso refletir esse caráter. E quando eu olho para as bem-aventuranças, eu preciso falar, eu estou refletindo essas situações que Jesus está apontando. E nós vamos entender um pouquinho de cada bem-aventurança hoje. Mas também esse sermão é conhecido como um sermão da contracultura. Jesus está falando, olha, o mundo está caminhando para a direita, vocês vão para cá. Jesus está mostrando que o caminho é invertido, que a pirâmide é invertida. O mundo está pregando não à família, Deus está falando sim à família. É o contrário. O mundo está pregando libertinagem, a palavra está pregando santidade. E assim Jesus está mostrando aqui nesse sermão que nós temos que ir contra a cultura, não a favor dela, não um espelho da cultura, pelo contrário, um reflexo de Cristo. Então, nós vamos ver que Jesus deu para nós aqui 8 bem-aventuranças. E nós vamos passar uma por uma. A primeira que Jesus começa é bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus 5,3 diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira situação que nós precisamos entender é que pobres aqui não está ligado ou relacionado a condições financeiras. Não está relacionado com bens materiais ou riquezas, condição social. Jesus não está relacionando aqui as bem-aventuranças com isso. Mas aqui pobres, ou também tem uma outra versão que diz humildes de espírito, está relacionado a um esvaziamento do eu, da autossuficiência. Jesus vai começar, antes de mostrar do que nós precisamos nos encher, ele fala do que nós precisamos nos esvaziar. Antes de ser preenchidos, precisamos ser esvaziados. E aqui entra os pobres de espírito. Os pobres de espírito é aqueles que se nega sua autossuficiência, sua segurança própria, o seu orgulho, se esvazia de tudo isso, tem condição que entende que
O reino dos céus não é para aqueles que se acham, mas para aqueles que se rendem. Rendem e entender que nós não somos nada. E que precisamos se esvaziar dos nossos esforços, das nossas boas obras, da nossa capacidade humana. Não está relacionado à minha inteligência, nem no que eu faço, mas em quem Ele é. E antes de me encher, eu preciso me esvaziar. Porque deles é o reino dos céus. Aqueles que se esvaziam são preenchidos pelo Espírito Santo. São pertencentes ao reino de Deus, ao reino dos céus. Jesus também trabalha, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda que bem-aventurança é chorar. O mundo diferença do que é pregado, que você não pode, se render, que você tem que conseguir, que você não pode chorar, você tem que ser forte. Jesus está falando, não, ao contrário. E o que seria aqui o choro? O choro não está ligado à tristeza humana, aqui, natural, uma condição psicológica. O choro aqui é de quando você se esvazia e reconhece os seus pecados. Jesus está falando, felizes são aqueles que choram, que reconhecem que é pecador, que nele não habita bem nenhum, se Jesus não está. É uma condição pecaminosa. Mas ele diz, felizes são os que choram, porque serão consolados, porque ao mesmo tempo que nós choramos pelos nossos pecados da humanidade, da nossa sociedade, nós somos consolados pelo Espírito. E não só isso, quando nós choramos, é uma forma de nos arrependermos das nossas práticas e nos rendermos ao agir transformador do Espírito. E por isso somos felizes. Somos felizes quando entendemos que somos pecadores e que sem Deus nós não somos nada. Jesus está nos chamando aqui. Não sei vocês, mas por muitas vezes quando eu vejo uma notícia, uma tragédia, alguma coisa acontecendo, às vezes nas escolas, com os adolescentes, na universidade, eu fico muito triste pelo pecado da humanidade. E é isso que Jesus está falando. Nós precisamos olhar para a nossa sociedade com esse olhar. Senhor, olha o pecado da nossa nação. Olha os caminhos que eles estão seguindo. E chorar para que Deus venha com o seu lavar transformador. Mas Jesus também vai falar, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está falando, feliz é aquele que é manso. Mansidão, eu sempre digo que sabe quando tem um cavalo selvagem e ele foi domado? Mansidão. Você agora não está no controle, você está sob controle. Sob o controle de quem? Do Espírito Santo. E agora você não age nos seus impulsos, nas suas emoções, nas suas reações, você agora é manso. Porque o Espírito nos traz isso. Um dos frutos do Espírito é a mansidão. Aqueles que têm o Espírito Santo precisam desenvolver a mansidão. Ser manso. Jesus disse, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Ser manso. Estar sobre o domínio do Espírito Santo.
Jesus está estabelecendo aqui uma ordem. Primeiro, eu preciso reconhecer que eu sou pobre em espírito. Segundo, eu preciso chorar pelos meus pecados. E agora eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar e estar no controle da minha vida. Os mansos herdam a terra, não pela força, não no grito, mas com um coração manso em Cristo Jesus. Mas também Jesus trabalhou: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus aqui está nos dando a quarta bem-aventurança. Ele está falando aqui de uma fome, uma sede. Não sei se alguém aqui já passou fome ou sede. Já teve sede que a garganta ficou seca e aquela água, ela te sacia. Jesus está falando que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Mas de qual justiça? Não é da justiça terrena, meus irmãos. Então as pessoas confundem isso. Mas é justiça por anelar ser livre do pecado. Nós precisamos falar: Senhor, nos livra, Pai, do pecado. Traz justiça na nossa humanidade. Aqui é anelar pelo que Cristo anela. Em ser reto, em ser santo, em andar em retidão. Jesus está nos chamando aqui para andar em conformidade com a palavra de Deus. E nós termos essa fome e essa sede por fazer a vontade de Deus, a justiça. E o que fala lá? Porque serão saciados. O Senhor nos sacia. Ele nos ajuda. Nós não devemos ter fome por bênçãos. Não devemos ter fome por posicionamento, reconhecimento, riquezas, bem materiais. Essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o nosso coração tem que ansiar pela justiça de Deus, pela retidão no Senhor, pela palavra de Deus, em fazer o que é correto, digno, certo. Jesus também vai trabalhar: bem-aventurados os misericordiosos. E aqui você pode falar: Rafa, agora vai ser difícil para mim. Porque até aqui você fala assim: manso, tá bom, Deus. Agora, perdoar o meu irmão, aí não, Senhor. Ser misericordioso com ele, não estou querendo. E Jesus está falando: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É ter compaixão, estender o perdão, é aliviar a dor, agir com graça. Aí você fala assim: não, Rafa, porque fulano de tal fez tal coisa para mim, não dá para eu ser misericordioso. Eu te pergunto: você ora para que Deus tenha misericórdia de você? Quando você erra? Então, a resposta está aí. Da mesma forma que nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias e que ela se renova a cada manhã, da mesma forma, o nosso coração precisa também ser como o dele e agir com misericórdia. Tem 2 exemplos na palavra muito claros. Quem conhece aqui a história do bom samaritano? Como é essa história? Um homem foi assaltado, agredido e ficou à beira da estrada semi-morto. Passou um, não ajudou. Passou outro, não ajudou. E ele era um judeu, aquele que estava machucado. E aí vai passar um homem, que nós chamamos de bom samaritano. Os samaritanos, gente, os judeus tinham uma rixa. Então ali, ele poderia não ajudar.
Mas ele passa e ele estende a mão, alivia a dor. Ele passa azeite em suas feridas, leva para um hospital da época, paga, custeia as suas diárias ali. Ele age com misericórdia, com compaixão. Mas nós temos outro exemplo na palavra. Sabe qual é? Um homem que tinha uma grande dívida. Esse homem tinha uma dívida impagável. E ele entra na presença do rei e ele diz: Senhor, me dê mais algum tempo para eu pagar essa dívida. E era impagável. Era uma dívida que ele não ia conseguir pagar nem com muito trabalho. E o rei age com misericórdia e fala: a sua dívida está perdoada. Mas aquele servo que recebeu o perdão do rei, sai. E ele tinha um outro servo, que agora era o servo dele, que estava devendo uma quantia mínima, pagável. E ele fala: me cobra, e me pague. E ele não pagou. E ele joga na prisão. O rei, sabendo disso, chama aquele homem e fala: você implorou aqui por misericórdia, mas você não agiu com misericórdia, não perdoou. Você não perdoou, você não teve compaixão como eu tive de você. Jesus aqui está nos ensinando que felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E não só alcançarão, mas como já alcançaram naquela cruz, quando Jesus morreu. Ele morreu no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores, e ainda somos pecadores. E pela graça de Deus, nós somos salvos. E da mesma forma que Jesus nos perdoa, nós precisamos ter um coração misericordioso. Jesus aqui está nos dando uma aula de caráter. Mas Jesus continua: bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos, sem máscara, inteiros diante de Deus. Às vezes a gente usa máscaras, irmãos. Nós somos uma coisa aqui, aí quando sai ali é outra, na família é outra. Mas Deus quer que tenhamos um coração limpo, inteiro. E não só isso, mas um coração purificado pelo Espírito Santo. Renovado pelo Espírito Santo. Um coração que agrada a Ele, um coração alinhado com a palavra dEle. É isso que o Senhor deseja de nós. Essa limpeza é feita por nós? Não. Essa limpeza é feita por Deus. Romanos 12:2. Nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. Quem faz isso? Deus na nossa vida. Essa limpeza, essa purificação é dele. E eu acho lindo a promessa que o Senhor coloca, porque verão a Deus. Sabe por quê? Porque na nossa perversidade, nas nossas impurezas, idolatrias, nós não conseguimos ver a Deus e nem ouvir. Nós estamos sujos, nós estamos cegos. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vai nos lavando, nos limpando, nós estamos atentos à sua palavra. Nós conseguimos enxergar Deus na sua criação, nos louvores. Nós conseguimos enxergar Deus num irmão. Nós conseguimos e estamos sensíveis ao seu falar. E por isso nós vemos a Deus. Jesus também disse: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é ter um coração que imita o coração de Deus, porque Deus é reconciliador. Ele reconciliou a humanidade com Deus, quando morreu na cruz. Ele reconcilia casamentos, filhos que estão perdidos. Ele é um Deus reconciliador, pacificador.
Pacificador não é aquele, gente, que põe lenha na fogueira, causa briga, discórdia, que é aquele que acende a discórdia. Não, o pacificador, pelo contrário, ele entra ali, representando o céu, e ele pacifica o ambiente, ele traz paz no meio da família, no meio do casamento, ele traz paz na igreja. É uma pessoa pacificadora. E eu acho legal, eu não trouxe aqui para vocês visualizar, mas no livro Sermão do Monte, é um livro, um estudo que eu recomendo vocês lerem, tem umas 900 páginas sobre 3 capítulos da Bíblia. E ele explica fantasticamente, e ele vai fazendo uma comparação com as primeiras bem-aventuranças com as últimas bem-aventuranças. E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é: bem-aventurados pacificadores. Ele fala, não tem como eu ser pacificador se eu não sou manso. Jesus, está vendo que ele está trabalhando uma união ali. Ele fala, não tem como você trazer paz se você é uma pessoa arredia, se você não está sob controle. Jesus está nos dando uma aula de caráter, de conduta, de como nós precisamos ser. Mas também Jesus trabalha aqui, bem-aventurado os perseguidos. Essa parte você fala, Rafa, não estou querendo. Até aqui estava bom, mas agora não sei se eu estou querendo mais. Olha o que a palavra diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se, exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós nos posicionamos e seguimos a palavra de Deus, nós somos perseguidos. Nós somos rejeitados, criticados, zombados e teremos até prejuízos por seguir a Cristo. Você olha para os profetas, para os apóstolos, eles estavam sendo chicoteados. Eu lembro até hoje de uma história na Bíblia que os discípulos, os apóstolos foram chicoteados. Aí Pedro sai dali e fala, obrigado Jesus, porque eu pude ser chicoteada por adorar o Senhor. Gente, será que nós faríamos isso? Alegre-se, exultem quando nós somos perseguidos, caluniados, quando mentem sobre nós, sobre a nossa conduta. E Jesus está falando, bem-aventurados, abençoados são aqueles que são perseguidos. Ser seguidor por causa da justiça significa sofrer oposição. Feliz é aquele que permanece fiel, mesmo quando custa tudo. Às vezes vai custar tudo para você. Às vezes você vai estar lá no emprego e o seu chefe fala assim, faz alguma coisa, faz tal coisa, assim, assim, assim. Você fala, é errado. Ele fala, se você não fizer, você perde o emprego. E aí? O que vale mais? E às vezes vai custar tudo para você. Fazer o que é certo, fazer o que é correto. Eu falo que para o adolescente é terrível isso aqui. Sabe por quê? Porque na adolescência, eles estão num ambiente, meus irmãos, de muitas propostas. E quanto mais eles servem a Deus, mais criticados, zombados, mais tudo eles vão passar. Eles são certinhos, eles são chatos, eles são uns crentinhos, nossa. E para o adolescente, ele é quase excluído ali mesmo, do círculo dele. É muito difícil permanecer fiel. Mas Jesus está falando isso.
O que Jesus está deixando claro é que a perseguição não é um acidente no caminho do cristão. A perseguição é parte do caminho. Então não fale assim, Rafa, comecei a seguir Jesus, parece que as coisas ficaram mais difíceis. Às vezes vai mesmo. Porque você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que abrir mão de outras, muitos amigos vão embora. Você será perseguido por fazer aquilo que é reto, justo, certo. Mas Jesus está dizendo, o mundo acha isso uma loucura, mas para Jesus abençoados são aqueles que são perseguidos por causa de mim. Abençoados são vocês. E Jesus, ele é esse modelo das bem-aventuranças. Olha isso. Jesus é o modelo perfeito das bem-aventuranças. Vou passar aqui para vocês. Primeiro, pobre de espírito. Ele se esvaziou e se fez servo. Ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, se fez servo em nosso lugar. Ele chorou por Jerusalém, pelos perdidos, pela morte dele. Jesus chorou por ver o pecado no mundo, por ver a ação do pecado no mundo. Ele também era o quê? Manso e humilde de coração. Jesus era manso. O Espírito Santo o conduzia. Ele era 100% Deus? Sim, mas também era 100% homem. Mas ele estava ali na dependência de Deus. Ele era faminto por justiça. Ele buscou fazer a vontade do Pai até o fim. Quantas vezes nas Escrituras nós vemos Jesus saiu para orar? Tudo o que ele ia fazer, ele orava, ele alinhava o coração dele com a vontade de Deus, para fazer o que era reto, justo, certo. Mas Jesus também foi misericordioso. Ele curou, teve compaixão, perdoou, restaurou. E um dos perdões de Jesus é o nosso. Jesus nos perdoa. Jesus também foi limpo de coração, porque não havia nele pecado nem engano em sua boca. Ele era pacificador, ele veio fazer o quê? Paz entre Deus e os homens. Ele é essa ponte, ele é o nosso mediador. Ele também foi perseguido, ele foi odiado, morto, por causa da justiça, por causa da palavra de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Vocês falam assim, Rafa, a série é Jesus, quem sou eu? Ele é o modelo perfeito das bem-aventuranças. E esse modelo que nós precisamos seguir e se espelhar. E não só se espelhar, mas refletir. Refletir para a sociedade. Eu vou trazer aqui 3 aplicações. A primeira, tenha um coração moldável pelo Espírito Santo. Nós não podemos ter um coração duro, fechado, rígido, porque dessa forma, o que vai acontecer? A palavra está sendo pregada. Vocês vão ouvir, bater e voltar. Ela não entra e não faz morada. Precisamos ser moldáveis pelo Espírito Santo. Precisamos deixar que Ele faça esse processo em nós. O salmista diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em espírito reto. Nós precisamos, Senhor, cria em mim um coração como o de Jesus. Que eu seja, Pai, moldado como Ele, em quem Ele era, no seu caráter. Para que sejamos diferentes. E aí está o segundo ponto. Ajuste sua postura diária à cultura do reino. Eu preciso olhar para a minha conduta e falar, Senhor, a minha conduta diante dos meus irmãos, da minha família, minhas vestes, a minha fala, os meus pensamentos condizem com a cultura do reino.
Jesus aqui está mostrando qual é a cultura do reino. A cultura é limpos de coração, mansos, pacificadores, misericordiosos. Jesus está mostrando para nós qual que deve ser a nossa postura. Esses dias, ontem, Abel falou uma coisa, não vou contar a história aqui, mas que eu achei interessante. Uma pessoa foi grossa com ela, lá em Cuiabá. E aí, em vez dela responder áspera, ela falou: "Oh, meu querido, que bom que você fez isso", né? E ela foi assim, amorosa. Se fosse eu ali, eu falo: Jesus, né? E ela entregou amor, ao invés de bater e voltar. E a pessoa ficou, sabe o quê? Constrangida em amor. E isso que ela me falou ontem me marcou. Você constrange uma pessoa quando você a trata, não da forma como ela te tratou, mas como Cristo a trataria. Jesus não fala, volta, né? Ele fala assim, se você o quê? Vire a face. Ele não falou assim, olho por olho, dente por dente, não. Ele falou assim, olha, se uma pessoa for grossa com você, retorne em amor, em bondade. E isso vai constranger em amor. Uma outra vez, que eu lembrei aqui, eu estava no mercado, e eu tenho o costume de, às vezes, dar um bombom para a atendente ali. E naquele dia, gente, olha, eu cheguei no caixa, ela estava grossa, parecia um cavalo. E eu falei, Jesus, eu estou só querendo passar minha compra e eu estou levando de graça aqui. E eu peguei o bombom e eu falei, eu não vou entregar, Jesus, porque ela não está merecendo. Ela está sendo grossa sem motivo. E eu passando minha compra quieta, né? Porque eu nem consegui olhar para a mulher, né? Porque eu aqui, e eu não vou dar, e Jesus, você vai dar. E eu não vou dar o bombom. E eu peguei o bombom para mim, eu falei, vai ser para mim, que hoje eu que estou merecendo. Aí o Espírito Santo, você vai dar o bombom. Aí eu paguei e eu tô indo, tá? Com o bombom embora. Eu tô chegando na porta do mercado, o Espírito Santo, entrega o bombom. Aí eu falei, voltei, entreguei o bombom e falei assim pra ela, moça, só assim, moça, é pra você. É bem seca assim, né? Moça, é pra você. A moça, gente, começou a chorar. E eu falei, Jesus, o que tá acontecendo, né? E aí ela começou a chorar e eu falei assim, que foi, moça? Ela, o meu filho hoje sofreu um acidente. E eu não consegui atestado e eu estou tendo que vir trabalhar e ele está na UTI. E sabe quem ficou constrangida? Eu. Porque aquela pessoa não estava bem naquele dia. Mas quando a gente retribui no amor de Jesus, as pessoas são tocadas. Porque a gente podia retornar, né? Antes eu era assim, gente. Eu era ferro e fogo. Eu chegava numa loja, me tratou mal, nunca mais eu volto. Nunca mais eu piso nessa loja. Porque o vendedor em Rondonópolis é difícil. Ele é difícil. Mas aí o Senhor falou assim, Rafa, porque a gente lá no Paraná não é assim, gente. É um abraço, sabe? E aqui é tá. E eu, Jesus, né? Não volto mais aqui. Jesus está nos mostrando que é o contrário. Nós precisamos agir diferente do mundo. Porque se a gente for espelho do mundo, qual que é a salvação? Mas pelo contrário, nós precisamos ter uma postura do reino. E quando nós temos uma postura do reino, o reino é estabelecido. Jesus, a gente não tem que viver só o reino de Deus na eternidade. O reino pode ser estabelecido agora, na nossa postura, na nossa vida, na nossa conduta. E é assim, não é porque a gente quer. Igual eu falei, o meu coração carnal estava, não vou. E o Espírito Santo, a gente só precisa obedecer, mesmo que revoltado. Obedeça. Deixe o Senhor trabalhar em nós. Tenha um coração moldável pelo Espírito. E assim nós vamos ter uma postura que reflete o reino, que reflete Jesus.
e que somos os filhos de Deus. E por último, Paulo, se quiser vir aqui, pratique a dependência em Deus diariamente. Sabe como que a gente consegue? Dependendo de Deus. É estando com Deus. Porque nós somos muito falhos, meus irmãos. Um dia a gente acorda bem, no outro dia a gente não está bem. A mulher na semana da TPM é só o Espírito Santo. Não adianta. A gente precisa depender de Deus todos os dias. Nós precisamos ter essa dependência diária em Deus. E isso se constrói aonde? Na palavra, na oração, no nosso devocional, no nosso tempo com Deus. Para que a gente seja esse reflexo de Mateus 5, das bem-aventuranças. Cada dia um pouquinho. Essas mudanças não acontecem de repente. O Senhor é um processo. A santificação é todos os dias na nossa vida. É uma transformação diária. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo agir e falar.